A paz do Senhor, amados. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E desde já eu te peço, deixe o seu like. Ele me ajuda muito, muito, muito para conseguir alcançar o máximo de pessoas. Amados, hoje eu quero falar sobre ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas pessoas perdidas no deserto que me procuram falando, irmã, eu não ouço a voz do Espírito Santo. Eu não consigo entender quando Deus fala comigo. E eu já quero começar esse vídeo com uma notícia. A voz do Espírito Santo, ela não é audível. Não é uma voz como você está escutando a minha voz agora. A voz do Espírito Santo é como se fosse uma consciência. A palavra do Senhor, lá em João 10, 27, vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quando um bebê, ele nasce chorando. E quando ele ouve a voz da mãe, a voz do pai, ele para de chorar. Porque ele reconhece a voz do pai, a voz da mãe. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, amados. A voz do Espírito Santo é uma voz doce, uma voz calma. Parece uma consciência. Você já teve a experiência de algum dia ir para algum lugar e uma voz fala assim, não vai por aí, é perigoso, ou não faz isso? Esse é o Espírito Santo falando com você. Então muitas pessoas estão buscando pela voz errada. Muitas pessoas estão esperando, enlouquecendo nesse deserto, gritando loucamente, falando, Senhor, por que eu não ouço a sua voz? Mas Deus, ele tá falando com você. Quais as formas que Deus fala com a gente? Através do Espírito Santo, através de um profeta, através da Bíblia, através de algo que vai acontecendo do dia a dia. Sempre o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Sempre o Espírito Santo nos mostra o caminho que a gente tem que seguir. Mas será que você tem escutado a voz do Espírito Santo? Lá em Romanos 10, 17 fala: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como que Deus fala com a gente quando a gente abre a Bíblia? Todas as vezes que você for abrir a Bíblia, você precisa orar e falar, Senhor, Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra, que teu Espírito testifique com o meu Espírito, e que eu possa entender aquilo que o Senhor tem revelado para mim. Quantas pessoas estão sendo enganadas dentro de igreja, de pessoas que estão pregando a palavra do Senhor de forma errada, doutrinas vãs. Quantas pessoas têm feito besteiras uma atrás da outra, porque não conseguem reconhecer a voz do Pai. Amados, para você reconhecer a voz do Pai, você precisa deixar calar a voz do inimigo. Quando você alimenta o teu espírito, ele se torna mais forte. Muitas pessoas estão no deserto, jejuando da forma errada. O jejum, ele serve, assim como tem um vídeo aqui, para fortalecer o seu espírito. Com o seu espírito fortalecido, você consegue ouvir a voz do Pai. Quantas vezes você tem ouvido a voz de terceiros? A voz do inimigo na sua mente, falando que você não pode, falando que não vai acontecer. E quando Deus fala para você, através da palavra, através de uma oração de um profeta, através do Espírito Santo em você, você desacredita no mesmo instante. Ali dura aquela alegria naquele momento, mas depois você esquece tudo. Nós precisamos começar a entender a voz do Espírito Santo, é uma voz doce, é uma voz calma, é a voz da nossa consciência. E você não vai ter dúvida que é o Pai falando. Lá em Jeremias 33, 3 diz: clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Busque intimidade com o Pai. Busque os sonhos de Deus para você. Quantas pessoas presas no passado, quantas pessoas presas
no que o inimigo tem colocado, tem plantado na sua mente. Esquece o passado. O dono do passado é Satanás. Deus, ele quer saber do seu presente e do seu futuro. O seu presente precisa ser o agora, o tratar do agora. Deus, ele não colocou ninguém no deserto para ninguém perecer. Ele colocou no deserto para ser fortalecido e para ser forte e corajoso. Porque você tem deixado a voz do inimigo soprar no seu ouvido mais alta do que a voz de Deus. Joyce, mas eu tô enlouquecendo. Eu não consigo ouvir a voz de Deus falando comigo. Todas as vezes que você reconhecer uma voz que falando que você é fracassado, falando que não vai dar certo, falando que Deus não quer esse casamento, repreende, canta, louva. Quando você for expulsando isso, a palavra do Senhor, ela vai dizer: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando ele entender que a sua mente é tão forte, ele vai começar a recuar. Ele vai falar: não vou tocar nesse aí não. Ele já tá entendendo. Ele já tá entendendo que sou eu ali. Então, amados, invistam em conhecer quem é Jesus. Quando Jesus, ele morreu, o véu foi rasgado. E quando Jesus ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso consolador. Então aprenda a ouvir a voz dele. É uma voz suave, é a voz que parece a sua consciência, o seu pensamento. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus, ele vai testificar no seu coração. Mas à medida de que você procurar, à medida que você procura intimidade com ele, você não consegue ouvir pessoas que você não conhece. Você não tem interesse por ouvir pessoas que você não conhece. Quantas pessoas falam pra você isso e aquilo e você nem dá bola? Ainda mais quando você não conhece. Como você vai ouvir a voz de Deus dentro de você, se você não procura conhecer ele? Quando você tá dentro de um ônibus, tem várias e várias pessoas ali falando. Você consegue ouvir cada pessoa, o que cada um tá falando pra você? Não consegue. E muitos estão caminhando no deserto dessa forma, deixando a voz do primo, da prima, do amigo, Satanás na mente. E tem deixado a voz do Espírito Santo de lado, que é a voz que precisa te fortalecer. É muito fácil, né, Joyce, você falar isso. É muito fácil você vir aqui e falar pra mim que a voz do Espírito Santo é assim, assado, e que eu não posso ouvir a voz de Satanás, mas isso é muito mais forte do que eu viva pelo Espírito, não pela carne. Busque intimidade. Mais uma vez, você não ouve, você não dá atenção para aquele que você não conhece. Por que tem perdido o seu tempo todos os dias buscando por homem e não buscando a Deus? Quando você buscar a Deus, Deus vai restaurar o homem, Deus vai restaurar a mulher e vai trazer transformado. Por que é tão difícil das pessoas entenderem que se você buscar a Deus em primeiro lugar, você vai ter tudo? Vai ter marido, vai ter esposa, vai ter a casa, vai ter o carro, vai ter o emprego, vai ter a sua paz de espírito, você vai ter sua salvação, você vai ter tudo o que você precisa. Mas não, a insistência é de bater na pedra, de bater a cabeça na pedra. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. A primeira experiência que eu tive ouvindo a voz do Espírito Santo doeu, mas foi uma dor tão boa. Foi quando ele me disse quem eu era. Foi quando ele me mostrou quem eu era. E naquele mesmo instante doeu, e naquele mesmo instante eu entendi que ele estava fazendo aquilo porque ele precisava que eu entendesse quem eu era, para que eu não sentisse mais vontade de ser a mesma pessoa. Então para de ser egoísta. Para de pensar que se trata de você, se trata do seu marido. Não.
Se trata de todas as partes. Para de ser egoísta querendo seu marido de volta, sua esposa de volta a qualquer custo. Queira saber o que Deus quer pra você. Quando você descobrir o que Deus quer pra você, todas as outras coisas vão fazer sentido. E quando você buscar conhecer quem é Jesus, quem é a voz dele, como é a voz dele, Isaías 30, 21 vai fazer todo sentido. Quer você se volve para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Então, mesmo que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. E você vai reconhecer: filho, não, por aí não. Por aí não. Quantas pessoas estão dando passos falsos? Quantas pessoas me procurando para dizer: irmã, errei. Irmã, vixe, fiz coisa errada. E aí eu pergunto: você orou antes? Não. Como que você vai saber? Como que você quer a direção de Deus se você não busca? Por que você tem que ficar procurando oração de um e de outro? Sendo que o Espírito Santo, ele tá aí para você também. Deus, ele não deixou o Espírito Santo para um ou para outro. Deus não escolheu para quem ele queria dar o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo para um ou para outro, não. Ele não faz distinção de pessoas. Todos nós nascemos com esse discernimento. Você sabe que se você colocar a mão no fogo, você vai queimar. Por que você coloca? Por que você tem alimentado a voz de Satanás na sua mente todos os dias quando ele te fala que você é fracassado? Por que não? Abaixar o volume. Ai, mas eu não tenho controle. Será que você não tem controle disso? Ah, irmã, mas eu tô orando, amados. Eu tenho uma notícia para te dar. Não é só oração. Deus, ele quer ver a sua parte. A Bíblia não fala: ora que Satanás fugirá de vós. Resista o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia está falando, a oração ela é eficaz demais, amados. Eu não estou tirando isso, não estou tirando o mérito da oração. Jamais. Oração. Tem até um vídeo aqui no canal sobre a oração. Mas a Bíblia não fala: ora que o diabo vai fugir de você. Não. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Por que tantas pessoas orando e fazendo tudo errado? Indo lá no Facebook do cônjuge, no Instagram, pessoas me mandam foto da OM, gente. Que isso? Pessoas me mandam foto da OM, se comparando com a OM, e ainda tem coragem de me mandar, amados. Sabe? Será que isso é descansar? Será que isso é acreditar em Deus? O que você tem se alimentado? Do que você tem colocado no seu prato? Ouça a voz do Espírito Santo e reconheça. Seja uma ovelha que, mesmo que esteja andando no pasto, perdida, uma hora vai encontrar a voz do seu pastor. É isso que eu quero deixar para você hoje. Seja forte, corajoso e vá em busca. Gaste o seu tempo em busca de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando você ouvir a voz do Espírito Santo, você vai encontrar todos os caminhos. Você pode estar dentro de um labirinto. Ele vai te ensinar a sair de lá. Ele vai te dizer. Sabe por quê? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus, ele sabe tudo. Antes mesmo de você nascer, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Tudo. Todos os seus passos. Então fique com essa palavra hoje. E eu já te peço de novo para que você deixe um like nesse vídeo para me ajudar. Porque quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, mais vidas vão ter essa palavra que você teve a oportunidade de ter hoje. Fiquem todos na paz, amados.